Então, boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa roda virtual de conhecimento do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, o nosso querido sempre, com o qual tenho orgulho, né, de estar à frente do Sempre desde 2014, e desde então fazendo, junto com os sempreanos, algumas atividades que envolvem a comunidade acadêmica ou público externo. E assim como o Sempre da FADISMA, nós temos a participação de egressos em todas as propostas que nós nos dispomos a fazer, né? Seja no programa de pesquisa em Justiça Restaurativa e Mediação, seja no Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, sejam nas nossas atividades. E hoje nós temos muito orgulho de encerrar a nossa rodada de eventos das rodas virtuais de conhecimento com o Vitalínio Lanes Guedes, que é nosso, além de ser nosso egresso, né, um grande parceiro da nossa caminhada, seja do Sempre, do programa de pesquisa, da Faculdade de Direito de Santa Maria. Nos conhecemos em uma banca, quando eu chego na FADISMA em 2013, o Vitalínio já estava e já tinha concluído a sua graduação e nos encontramos no que eu acredito que foi a primeira banca dele como egresso e a minha primeira banca como docente lá em 2013. E nunca esqueci daquela oportunidade, desde então cruzamos os nossos caminhos e depois mais alinhadamente na área da mediação. Então, hoje, nós escolhemos, né, e é importante dizer que quando a gente pensa num nome, a gente pensa em conjunto para falar sobre um tema, e o teu nome, Vitaline, foi trazido para trabalhar e falar diante da tua experiência, né, com as mediações judiciais, extrajudiciais, e nesse momento desafiador de pandemia, o tema da mediação online é a experiência que tu vem tendo, né? Mesmo tu tendo um currículo bem alargado, nós temos aqui como hábito sugerir que o convidado opte ou escolha 3 pontos do seu currículo que entende que marcaram a sua trajetória para fazer o que fazem hoje. Então, a ideia aqui da nossa roda virtual é ter um bate-papo bem descontraído sobre algum tema que desperte a curiosidade dos acadêmicos, dos egressos, do público externo, né, que são sempre nossos convidados e muito bem-vindos, para que a gente possa estimular e fomentar aí alguns temas. E hoje, em especial, a mediação online. Eu gostaria, antes de começar, pedir para que a gente tenha uns minutos, né, de silêncio, honrando aí esse julgamento que começa hoje, de um acidente que aconteceu em Santa Maria em 2013, que é de conhecimento do mundo inteiro e que abalou a todos nós e abala até hoje, que é o acidente da Boate Kiss, e que hoje começa, né, um julgamento que foi tão esperado também desde 2013, né, Vita? Eu digo isso porque marcou a minha chegada na FADISMA também, momento em que, através de diálogos e círculos de diálogos, eu criei um vínculo com os acadêmicos daquele período, porque tínhamos aí naquela turma 2 alunas que foram vítimas daquele acidente, então, em verdade, todos nós somos vítimas indiretamente, né, desse acidente. Então, eu peço que a gente possa emanar energias para aquele espaço do júri, para que as pessoas tenham discernimento e que se chegue a um final, né, que as famílias se sintam acolhidas e que consigam ressignificar aí a sua vida para seguir em frente. Dessa forma, eu passo hoje a palavra, então, para o nosso amigo Vitalínio Lanes Guedes, para que se apresente
e tem aí disponível o seu tempo para a gente dialogar sobre a mediação online em tempos de pandemia. Seja muito bem-vindo, Vitalino. Muito obrigado, Cris. Como tu disseste, então, essa fala, vou homenagear também as duas queridas colegas que a gente perde na Fadisma lá no ano de 2013. Aquilo me abalou também, porque foram contemporâneas de faculdade, mas a vida precisa continuar. Nós estamos aqui, nós aprendemos com essas 242 almas que foram levadas, e estamos aqui se reinventando. E a minha fala, né, hoje trabalha sobre mediação online, desafios e possibilidades em tempos de pandemia, que é uma reinvenção, né, ou uma renovação tanto da mediação quanto da advocacia. Então, eu queria, antes de mais nada, né, como a Cris abriu para mim a apresentação, eu queria dividir em duas partes essa apresentação. Uma apresentação profissional e outra acadêmica. A acadêmica eu vou falar durante a minha fala. A profissional, hoje eu sou vice-presidente da Comissão Especial de Mediação, Práticas Restaurativas e Arbitragem da OAB Santa Maria, né, que é a nossa CEMAP, companheira do sempre aqui nos eventos, a qual eu deixo a saudação da nossa presidente, Thaís Dutra Trentin, né, em nome também que parabenizo aqui a presença da Diocélia, do Júlio, que estão aqui presentes, nossos membros, né, e queria dizer que, então, com essa função da pandemia, também veio a possibilidade de criação, juntamente com a Diocélia e a Grace, né, nossa colega, de criar a Modera, Câmara Privada de Mediação e Conciliação. Hoje a gente trabalha apenas com as mediações e conciliações extrajudiciais, mas estamos em processo de regularização perante o Tribunal de Justiça. Isso eu vou falar mais adiante, os detalhes. Eu queria, antes de mais nada, né, dizer para vocês quem eram vocês antes de 2020. Queria abrir o microfone aí, quem quiser abrir, vamos se desapegando, abrindo as câmeras, porque a mediação, acima de tudo, ela é visual, não é mesmo, Cris? A gente precisa se ver e conversar. Esse é o princípio da mediação. Alguém se arrisca a dizer quem era antes de 2020? E como mudou? Alguém? Bom. Olha, eu melhorei um pouco, mas eu era quase analfabeta quanto à tecnologia. E hoje eu trabalho junto contigo, né, em mediações online. Quer dizer, apesar de todos os percalços, aprendi muito. Perfeito. E Emerson? Eu acho que serviu de exemplo para a gente perceber ainda mais o quanto somos insignificantes, né? E com relação à tecnologia, com certeza, eu acho que se teve um ganho assim expressivo, né? Muito foi o ganho que se teve a partir dessa pandemia, né? Então a gente, por um lado, perdeu, mas por outro lado a gente teve inúmeras inovações, né? E superações também que foram sendo apresentadas e que nós tivemos que driblar ao longo desses 2 anos aí, né? Praticamente. Perfeito, gente. Muito obrigado. Bom, a partir dessas palavras, né, e aí eu uso das práticas restaurativas, né, usando como que as pessoas estavam se sentindo lá em 2020 e como foram impactadas com essa pandemia. Aí, então, eu queria, então, começar a minha fala, e depois vocês vão entender o que eu vou usar essas palavras, né, dizendo que eu me formei na Fadisma em 2012, concluí o curso de Direito. Em 2014, eu fiz Ciências Sociais, concluí em 2014. Fiz, em 2015, minha pós-graduação em Mediação de Conflitos, onde eu posso dizer para vocês que foi um divisor de águas na minha carreira. Justamente porque lá de 2012 até 2017, 2015 a 2017, mais ou menos, acho que foi após, não me recordo exatamente. Desde lá,
eu estava inquieto, no sentido de que eu via uma advocacia engessada, uma advocacia que não pensava em resolver, de fato, o problema do cliente. Existe lá uma parábola que conta que o dono de um escritório antigo tinha um inventário lá de longos anos. E aí passou para os filhos, em um determinado momento da vida. E os filhos foram lá e resolveram. Né? É uma piada. O senhor vai pegar e dizer para os filhos, né? Vocês resolveram o que pagava vocês. Mas eu pergunto, se esse diálogo, hoje ele se coaduna com o que temos posto, principalmente depois de uma pandemia. E aí, pensando nisso, eu fiz um mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, concluído ano passado, onde eu busquei trabalhar os desafios da advocacia na era da inteligência artificial. Porque além da gente ter que se reinventar, né, na pandemia, e eu fiz a minha dissertação na pandemia, eu parei para pensar o que eu estava tendo de dificuldade e o que eu vou ter de desafio. A gente precisa pensar que antigamente, e não há muito tempo atrás, lá em 2000, quando a gente... Vamos colocar 2002, que fica mais palpável. 2002, lá na Copa do Mundo do Japão, né, e da Coreia, a gente pegava e via tecnologias incríveis. Quando que isso chegará ao Brasil, não é mesmo? E, feito isso, cá estamos em 2021, onde a gente tem muitas dessas tecnologias que a gente achou que nunca chegaria aqui. Mas lá em 2000 era algo muito distante. E aí a gente pensa, hoje a gente tem no pulso um relógio que te dá as horas, a previsão do tempo, fala contigo. Temos um celular que faz todas essas funções. Hoje ele não é só celular, ele não serve para falar, ele serve para internet, é computador, é tablet, é jogos, é tudo. Tu não é ninguém hoje sem um celular, sem um meio de comunicação, além de meio de comunicação, um meio de sobrevivência, digamos assim. Justamente porque ele é um bem que hoje causa muita discussão também no âmbito civil, se tu pode penhorar ou não um celular. Né? Então existe uma discussão, mas não é matéria da palestra. Mas eu quero dizer para vocês que o direito mudou, e a gente precisa enxergar isso. E eu, enquanto advogado civilista que sou, eu fiquei preocupado com a seguinte situação. Será que a gente vai ficar engessado sempre aos direitos que estão postos num Código Civil de 2002, que vai completar 20 anos o ano que vem? Ou precisamos descobrir novos direitos? Ou trabalhar, então, com gestão de conflitos? Essa palavra, gestão de conflitos, é algo que vocês vão ter que carregar daqui para frente, ou quando vocês concluírem o curso de Direito. Porque o advogado hoje, ele tem uma máquina ao lado dele que pode fazer o serviço. Eu trabalhei na minha dissertação a existência dos advogados robôs e questionei até que ponto este robô tem vida ou não e até que ponto ele responde pelos atos dele. Hoje, se eu chegar aqui e falo com a Alexa, qual a previsão do tempo? Atualmente, em Santa Maria, a temperatura é de 25 graus Celsius com céu claro e ensolarado. Ela está falando aqui, se vocês ouviram, né? 25 graus. Ou seja, tu te comunica com seres que a gente pensava até então que seriam inexistentes, ou que se mexiam por tudo quanto é lado, como aquele bonequinho de lata lá que parecia na TV, né? Quando a gente via, quando diziam, foi criado o primeiro robô. Hoje os robôs estão por tudo, eles estão lendo o nosso pensamento. Tudo que eu falar aqui, ou a maioria do que eu falar, dependendo do IP de vocês aí, ele vai começar a aparecer propaganda de você sobre inteligência artificial, sobre smartwatch, sobre smart TV, sobre a smartização do direito, posso dizer assim. E aí, até 2020, quem era o Vitalino? Vitalino era um advogado, mediador judicial, que concluiu o curso lá em 2017, e desde então vem atuando na advocacia e na mediação. E como é que era a minha vida? Eu tinha a existência de processos físicos,
eu tinha que ir ao fórum para fazer audiências, eu só poderia atuar em mediação aqui em Santa Maria, e tudo era muito analógico, mesmo a gente vivendo num mundo extremamente digital. Então, em 2021, 2020/21, ou 2022, como queiram, né? O 2020 ainda não acabou, ele mudou bastante essa minha forma de atuação. Hoje eu sou um advogado que divulgo o que eu faço na internet e recomendo a todos, bacharelandos e bacharéis que aqui estão, que comecem a fazer. Ainda que exista discussão sobre a privacidade, a gente precisa saber que é a internet que nos divulga, é o Google que as pessoas nos procuram e sabem da nossa existência. E a gente precisa divulgar o nosso serviço lá. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a divulgar quem eu sou, o que eu faço e para que eu faço, qual dor eu soluciono. E então eu comecei a trabalhar, né, justamente mais focado na mediação de conflitos. E trabalho dentro da minha advocacia com essa ideia de gestão de conflitos, adotando técnicas da mediação, das práticas restaurativas, que vão colaborar a forma de eu tratar com os meus clientes. E isso a gente precisa ter em mente o que o Richard Susskind, no Advocacia para o Futuro, que é o livro dele, menciona que por mais que mudemos a nossa forma de advogar, a gente precisa ter um contato cara a cara com as pessoas. E assim é na mediação de conflitos. O mediador, ele precisa ter o contato. Ele precisa ver com quem ele está falando. Precisa ver com quem ele dialoga. E o diálogo é muito importante. Justamente porque na mediação a gente visa o restabelecimento do diálogo. O mediador, em momento algum, pode propor um acordo. Então, a gente gera algumas opções para entendimento, facilitando o diálogo, facilitando a comunicação, facilitando a visibilidade entre as pessoas. E isso, no ambiente físico que nós tínhamos até fevereiro de 2020, e as pessoas iam para as audiências de mediação, meio incrédulas, mas a gente via que, ao final das mediações, a gente saía com um pontinho de certeza de que ali eles tinham escolhido o caminho certo para o futuro deles. E eu digo isso porque a mediação nos possibilita, né, possibilita aos mediandos, melhor dizendo, que eles tratem por si mesmo o futuro deles. Ou a sentença que o juiz faria, eles estarão fazendo e determinando o que é melhor para a gestão deste conflito deles. Então, eu digo para vocês, tanto o advogado quanto o mediador precisam estar prontos para ajudá-los nesta gestão de conflitos. O advogado, entendendo a mediação como ela é, entendendo a importância de ser colaborativo em mediação, porque não adianta a gente ser litigante hoje num ambiente que possibilita o diálogo, né? Sendo que a figura principal de uma sessão da mediação é o mediando. Eu, mediador, eu, advogado, estou ali apenas para ajudar o meu cliente ou então ajudar os mediandos. Então, eu sempre vou fazer uma fala dividida entre os dois, porque eu tenho que falar para vocês que vão ser futuros advogados e, quem sabe, futuros mediadores, dessa forma, vendo a minha visão enquanto advogado e vendo a minha visão enquanto mediador. Então, o que eu digo para vocês? Antes de inserir o ambiente online, é importante dizer que, para nos tornarmos um advogado colaborativo, a gente precisa conhecer as novas formas, os novos direitos, como fazer essa gestão de conflitos. Entender o que são práticas restaurativas, o que são práticas colaborativas, o que é arbitragem,
o que é conciliação, o que é negociação e o que é mediação. Tudo isso, eu acredito que a maioria aqui é aluno da Cris, aprendeu lá na cadeira Práticas de Negociação. E isso a gente tem como base, né? E a gente tem estudado lá na CEMAP, lá na nossa comissão. Lá a gente busca estudar isso. E eu faço um convite aqui a vocês que participem da nossa comissão, né? Nós vamos, para o ano que vem, já preparar um novo grupo de estudos, onde a gente vai abrir, né, para que as pessoas participem, para que a gente consiga dialogar sobre essas formas de resolução de conflito. Porque os advogados, e aí eu faço uma meia-culpa falando por mim, e falo aí em nome de mais 3.000 advogados, porque são exceções. Nós temos 3.000 advogados, garanto que não chega a 100 advogados que fidedignamente acreditam em novas formas de resolver o conflito. Porque são exatamente nos eventos que a gente participa por aí, os mesmos que estão interessados em aprender em ser colaborativos, em trazer algo novo para o cliente, em algo que não desgaste econômica e nem psicologicamente o cliente. Então, isso é importante, o advogado conhecer, estar inserido nas discussões a respeito de mediação, conciliação, negociação, seja na OAB, seja aqui no Sempre, seja nos eventos, seja nas palestras online, né? E tudo isso veio mudando, e essas discussões veio mudando. Por quê? Porque a gente passa para esse ambiente online, né? A gente forçosamente sai daquele ambiente físico, que eu estava falando para vocês até o momento, e vem para o ambiente online. Nesse ambiente online, onde a gente vive, digamos assim, como se estivesse entrando em um terreno baldio, cheio de plantas altas, cheio de resíduos, onde a gente não sabia onde estava pisando. E aí, seja o advogado, seja o mediador, a gente passa a se transformar. Se transformar como? A gente não muda como pessoa, digamos assim, fisicamente, né? Mas muda o nosso modo de atuar profissionalmente. A gente sai de processo físico, vem para um processo eletrônico, sai de uma mediação presencial e vem para uma mediação online. Que mundo é esse? Pergunto para vocês. É um mundo que veio para ficar. Ainda que tenhamos muita resistência por parte de alguns colegas em não aceitar o meio online para fazer audiências, porque, segundo colegas, fazer audiência no meio online feriria a prerrogativa do advogado e algo mais. Bom, eu não entendo desse modo, e entendo que o advogado teve um mundo aberto com as mediações online, com as audiências online, e principalmente com o processo eletrônico. Hoje, eu tenho parceiros em todo o Brasil e fora dele, né? Hoje eu posso fazer contatos com essas pessoas e elas estarão ali dispostas a me ajudar. Ou seja, o online é ruim? Claro, ele traz as dificuldades que nós veremos, mas ficamos pensando, o que ele nos traz de vantagem? Ele abre um oceano de informações à nossa frente, abre um oceano de possibilidades, porque hoje eu atuo não só em Santa Maria, hoje eu atuo em Pelotas, Porto Alegre, cidades menores como Pedro Osório, Piratini, atuo no Sejusc Online do Cidadão, Sejusc Empresarial, ou seja, o online me trouxe essa possibilidade de, em vez de eu sair de casa com meu carro, estacionar lá à frente do fórum para ir fazer uma ou duas audiências, eu fico muitas vezes o dia todo aqui, onde eu faço 5, 6 audiências num dia. Então, e em diferentes cidades. E como que eu me encontrei nesse online, né? Claro, eu venho de uma geração digital, digamos assim. Ainda
analógica digital, poderia dizer, porque muito ainda eu lidei com papel, lidei com botões. Hoje é tudo na base do toque, não é mesmo? E eu acabei tendo que aprender a usar Google Meet, Zoom, Teams, Cisco, PXP, uma infinidade de recursos online que a gente encontrou nesse universo da mediação para falar com as pessoas. Claro, o Tribunal de Justiça, em caráter inovador, para não suspender as mediações e conciliações, criou o Sejusc Online do Cidadão e os demais Sejuscs já existentes. Né? E o que são Sejuscs para quem está ouvindo aqui pela primeira vez? São centros judiciários de solução de conflitos e cidadania que funcionam dentro dos foros. Tá? Esses Sejuscs passaram para o online também. E aí, como foi atender as pessoas? Como foi atender os colegas mediadores mais experientes, né, mais idosos, que não tinham contato com a tecnologia? Todo mundo se ouviu obrigado a aprender. E quem foi aprendendo foi ensinando o outro que não sabia. Mesmo coisas simples a gente precisou reaprender ou ensinar o colega que não sabia. Isso eu falo no âmbito dos mediadores, no âmbito da advocacia. Porque a gente se viu nesse terreno baldio que a gente precisava conhecê-lo. Então, a gente precisou aprender como lidar nesses sistemas para poder ajudar as pessoas nesta retomada do diálogo que se propõe a mediação. Então, o que a gente fez, né, para ajudar as pessoas? Como eu disse, o Tribunal de Justiça criou, né, este Sejusc Online do Cidadão, criou o Sejusc Empresarial, justamente para atender o maior número de casos possíveis, no intuito de retomar o diálogo e evitar o desgaste emocional e financeiro das pessoas. E a gente está falando de mediação de conflitos. Né? Na mediação de conflitos, a gente precisa não trabalhar a ideia partes. A gente não trabalha com partes numa mediação de conflitos. A gente trabalha com um todo, que são pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. E aí eu volto àquela frase que eu disse, a gente precisa saber ter o contato face a face. O advogado precisa entender as noções de empatia, ser empático com as pessoas, entender que nem todo mundo tem o conhecimento que você tem, que você precisa trazer para palavras mais fáceis o que é, então, complexo, o que é processual. Então, o que a gente faz nesse ambiente online? A gente, além de ensiná-las a ingressar na sala, a acolher, a gente precisa também conversar adequadamente como pessoas, como se fosse fora da área do direito. A gente está falando com pessoas normais. O seu José, a dona Maria, que chegam lá com a demanda porque a cerca dele estava um pouco mais para cá do terreno, porque a árvore estava caindo frutos em cima do telhado da vizinha, entupindo a calha, porque o contrato bancário do seu José estava vencido. Há 6 meses, na pandemia, ele não conseguiu pagar porque perdeu o trabalho. A gente teve que atender casos onde as pessoas tiveram que fazer muitas dívidas para tentar manter um padrão de vida que tinham até fevereiro de 2020, porque os padrões mudaram, os padrões de vida mudaram. Hoje a gente vive um mundo office/home office, né? A gente tem essa possibilidade graças à vacinação, né? Mas antes, em 2020, a gente foi forçado a ficar dentro de casa, ser forçado a ficar na frente da tela, de aprender esse universo do online.
e como receber essas pessoas no online. Então, tudo isso são desafios que a gente teve que enfrentar enquanto advogado, como mediador. Mas, o que eu digo para ti, Cris, a gente nunca deixou, e eu falo em nome dos meus colegas, né, tanto que esse ano a gente teve o recebimento de voto de louvor do Sejusc Online Cidadão, justamente porque nenhum dos nossos colegas mediadores deixou de atender nenhum mediando, né? Porque a gente entendeu, enquanto mediador, entendeu enquanto pessoas, que do outro lado de uma tela existem vidas que precisam resolver conflitos. E a gente entendeu que o seu José pode ser um humilde pedreiro que não tenha noção nenhuma da informática, mas que ele foi instado a estar aqui no meio online para uma mediação, que foi daquela obra que ele não conseguiu terminar até fevereiro de 2020, né? Porque as relações mudaram. E aí a gente teve que ajudar o seu José, porque ele não sabia lidar aqui no online, mas sabia lidar no WhatsApp. E aí você fazia o quê? Uma videochamada para ele, ficava com ele pendurado, como eu gosto de dizer, né? Que é o mediando stand-by, né? E aí dava comunicação. Era perfeito isso, né? Hoje a gente ainda enfrenta alguns percalços, né? Claro que as pessoas aprenderam, pedem ajuda para o vizinho, para o sobrinho, para o neto, para o filho, seja o que for, estão lá ajudando. Mas, no início, era o mediador e os mediandos. E a gente via que a pessoa entrava, daí não sabia ligar a câmera, não sabia ligar o microfone, não sabia nem sequer que existia um bate-papo, ou que tinha que botar o nome dele aqui. Muitas vezes chegava o mediando Galaxy S10, ou mediando Motorola E7, sei lá, o que for, né? Mas igual a gente precisava ser empático e entender que as pessoas não tinham conhecimento que tu, mediador, tem para solucionar esses problemas tecnológicos. Bom, então por que eu perguntei quem eram vocês lá em antes de fevereiro de 2020? Eu garanto que vocês tenham enfrentado os mesmos desafios que eu e os meus colegas enfrentamos, porque muitos de nós não ficavam, digamos, em torno de 12 horas em frente a uma tela, fazendo reuniões online, saindo de uma mediação, entrando na outra, no online, e cansando. Claro que o online te traz alguns outros desafios, né, que são pessoais. Cansamento de vistas, peso subindo, mas isso foi para todos, né? Foi um desafio que a gente precisou enfrentar e saber como também gerir essa parte emocional nossa. Principalmente a parte de tu não poder ter o contato físico com a pessoa, né? Como é bom tu abraçar, cumprimentar uma pessoa e enxergá-la, as feições que ela está fazendo, né? Porque até 2019, eu lembro aí, Cris, a gente fazia bancas e a gente debatia sobre a responsabilidade civil daquelas pessoas que comentavam num post do Facebook, do Orkut, do sei lá do quê. E aí, ofendendo a pessoa. Então, um outro desafio que a gente trouxe nesse online foi justamente isso. Enfrentar será que a pessoa tem uma cara no presencial e outra no online? Aí eu digo para vocês, as pessoas que se propõem a comparecer na audiência de mediação, na audiência de conciliação online, elas são elas mesmas. E tu consegue notar por quê? Elas trazem consigo essas dificuldades tecnológicas, elas trazem os problemas como eles realmente são, elas conseguem, inclusive, falar mais. Porque o contato do presencial é muito bom, é sim, mas, claro, o online traz um certo conforto para as pessoas falar mais. Eu falo por mim que eu estou mais falante no online, e eu já era falante no presencial, a Cris me conhece e sabe bem, mas o online me trouxe essa possibilidade, porque hoje
passa 1 hora para mim voando, eu não vejo o tempo passar. Nós estamos aqui há 34 minutos falando já, 35. E o tempo passa e a gente não vê. E assim, o mesmo caso para os mediandos. Justamente porque o advogado que não é colaborativo vai dizer: não, o senhor não seja colaborativo, isso aí não vai dar em nada, isso é só uma audiênciazinha para tentar um acordo. Isso é um advogado antigo, um advogado antes pandemia. Um advogado pós-pandemia, ele vai ser colaborativo e vai dizer que a mediação é importante para o seu José e para a dona Maria, porque ela vai economizar o tempo de desgaste psicológico e financeiro daquela pessoa. Ele vai orientar a pessoa a resolver o conflito da melhor maneira e dizer que ele detém o poder da decisão, que a dona Maria tem o poder da decisão, que são eles que vão decidir e que não cabe ao Estado, juiz, escolher o que é melhor para um ou outro. Então a gente vê que o advogado pós-pandemia, que assim eu posso dizer, ele tem que ser colaborativo deste modo, para que as pessoas entendam que se elas não consigam conversar num ambiente, ainda que seja online, e que priorize a retomada do diálogo, essas pessoas precisarão enfrentar um processo que pode se delongar por 3, 4 anos, sendo otimistas, a nível de 1º grau. Isso nos traz o relatório do CNJ, Justiça em Números, né, que um processo dura em 1º grau 3 a 4 anos, ou de 7 a 8 anos para transitar em julgado. Então, a gente precisa trazer uma maturidade para os advogados, um aspecto colaborativo. A gente precisa, quem está aqui escutando e que acredita na mediação, que acredita nas novas formas de resolver um conflito, precisa estar aqui como um semeador ou um semediador deste mecanismo de resolução de conflito, para plantar a semente naqueles colegas que ainda estão em dúvida de como os meios consensuais, os meios adequados de resolução de conflitos são os melhores ou os mais adequados para resolver os conflitos dos clientes. E, claro, como advogado eu devo mencionar, eu sei que não são todos os casos que são mediáveis, mas existe, né? E eu tenho isso para mim, que a gestão de conflitos é o que deve permear as relações de advogado com cliente e de cliente para com cliente, no caso, de mediando com mediando. Então, quero dizer, a pandemia ainda me trouxe a possibilidade de ter realizado ano passado um curso de mediação empresarial e este ano de concluir um curso de mediação familiar, que agora estou em formação na mediação familiar, e percebo, já nas primeiras mediações que venho fazendo, né, uma grande necessidade que nós temos enquanto mediador, né, e eu vou responder as perguntas ao final, vejo que vocês estão colocando ali, não tem problema. Eu vejo uma grande dificuldade para mim, enquanto mediador, nas mediações familiares pelo seguinte, porque eu conheço um processo familiar enquanto advogado. E eu tive um grande choque quando eu sei que visita não pode ser mais visita, tem que ser convivência. Os pais precisam conviver com os filhos. Pensão não é mais pensão, é sustento. Como você pode sustentar? E são palavras que a gente precisa trabalhar naquele aspecto de uma comunicação não violenta. Porque se tu trazes um aspecto de obrigatoriedade de visita, um aspecto de obrigatoriedade de pagamento de pensão, numa sessão de mediação, tu existe
tu tens grande probabilidade de incendiar aquele conflito ainda mais. Ou seja, aquele contexto de espiral do conflito aumentar mais se os conflitos se aumentarem, as pessoas não conseguirem se comunicar adequadamente. Então, tudo isso a gente aprende. Mas na mediação familiar tem um aspecto importante, e no online isso pode ser visto com mais facilidade, porque tem aspectos psicológicos, aspectos afetivos que a gente consegue enxergar nos medianos. E a gente precisa ser maduro suficientemente para não nos deixar ser afetados com as situações que a gente está ali mediando. E isso a mediação familiar me trouxe agora, ainda no mês de novembro, eu já estou fazendo mediações, né, desde que concluí o curso, e pude perceber isso, que a gente precisa ter uma segurança muito grande de não nos deixar afetar, né, para não nos deixar cair uma lágrima por uma questão que pode ser triste, pode estar sendo tratada ali, não nos deixar rir pela condição de se vestir, pela condição econômica da pessoa. Então a gente precisa saber enfrentar essas realidades, e tudo isso no ambiente online. E aí a gente percebe, eu e a Diocélia fizemos uma mediação essa semana, onde as pessoas estavam tão maduras, de que o online trouxe para elas isso, porque elas estavam aguardando uma mediação desde antes do online. E aí elas chegaram ali com o acordo pronto, e mostrando para nós, calma aí que eu vou avisar o fulano, eu vou avisar o ciclano aqui, daí falava pelo WhatsApp com a pessoa. E disseram, como mudou, essa nova realidade mudou o nosso contexto, o nosso conflito. Então, eu começo, indo para os meus encaminhamentos finais, né, a buscar um outro desafio que a gente teve na mediação online, que foi enfrentar 2 princípios básicos da mediação, que são a confidencialidade e a autonomia da vontade das partes. Tudo isso está no artigo 2º da Lei 13.140, que regula a mediação no Brasil, que é uma lei muito curta, eu acredito que ela ainda não abarca todas as necessidades dos mediadores, dos mediandos e dos advogados. Ela é uma lei bastante sucinta, mas ela nos ajuda muito. E aí, como tu vai enfrentar questões de confidencialidade, sendo que a pessoa está no ambiente do home office, onde tem o filho caminhando pela casa, onde tem o cachorro latindo, onde tem o gato pulando, e assim a gente precisa enfrentar. Claro que os seres não humanos não são racionais, mas são questões adversas que o mediador precisa enfrentar. Mas os filhos, até que ponto tu vai expô-los às informações que aqui estão? Os companheiros que estão ouvindo, pode ser uma questão civil, mas pode ter um companheiro, pode ter uma doméstica trabalhando. Então, são todas as questões que a gente precisa enfrentar e dizer, seu fulano, a gente pede que o senhor vá para um lugar reservado, que esteja o senhor, que o senhor possa ficar à vontade. E falar para nós o que é importante. Nesse caso, o que ele motivou a procurar o doutor fulano, o que motivou o senhor a procurar o judiciário. Então, isso a gente precisou enfrentar. Por quê? Como que a mediação vai ser confidencial se a gente não tem todas as pessoas em volta? Ou então, como provar que a mediação ocorreu de fato se a gente não tem a presencialidade? Aí veio uma discussão logo no início, gravamos o termo de exceção ou não gravamos? A decisão foi unânime entre os mediadores. Nada será gravado, porque aqui é um espaço de confidencialidade. É um espaço que as pessoas estão aqui porque elas querem, por livre e espontânea vontade. Elas aceitaram, após uma declaração de abertura em mediação, em participar dela. E aí, enfrentando essas dificuldades e buscando se adaptar e enxergando novas possibilidades, eu, a Diocélia e a Grace nos unimos, né? Unimos a experiência, a juventude em prol dessa gestão de conflitos.
numa construção de pacificação social na nossa Câmara, né, a Modera, onde a gente atende casos familiares, cíveis, empresariais, justamente porque a gente enxergou que as relações online e offline elas vão continuar existindo e o judiciário vai cada vez mais afastar as pessoas de lá de dentro. Eu digo isso porque, antes que vocês digam, não, o Talento está me metendo na cilada. Não é cilada. Eu digo por quê. O judiciário está criando os atos, né? Criou o ato 47 de 2021, criado em outubro agora, justamente no intuito de buscar atender dentro do Sejusc mais casos de gratuidade judiciária. E nas câmaras de mediação, possivelmente vão ser atendidos os casos daqueles que podem pagar custas processuais. Isso em âmbito de mediação judicial. Estou falando em mediação judicial. Tá? E o que eu vejo, né, nesse ato 47? Vejo que há uma possibilidade que tem de firmar honorários para o mediador judicial, tá? Seja ele atuante tanto no Sejusc quanto nas câmaras de mediação. As câmaras de mediação são o quê? São empresas privadas, tá? Criadas fora do judiciário, tá? Mas sujeitas a eles, com regras específicas. No nosso Tribunal de Justiça, nós temos a Resolução 1266 de 2019, que regula o funcionamento das câmaras e a forma de contribuição. E dentro do Código de Processo Civil, a gente está falando em mediação nos artigos 165 a 175, e também na Lei 13.140. A Lei 13.140, por mais que vocês procurem, vocês não vão encontrar câmaras de mediação lá. Vocês vão encontrar no CPC, onde existe, né, porque o mediador, né, o extrajudicial ou judicial, ele pode ser escolhido pelas partes. A Câmara de Mediação pode ser escolhida pelos medianos. Então, o que eu digo para vocês? A gente buscou criar, então, novos mecanismos. Nós nos capacitamos, né, e, inclusive, em falar outra língua, justamente por entender que existem relações familiares onde pais vivem fora do Brasil ou são estrangeiros e que a gente precisa entender o contexto de uma mediação internacional falando outras línguas. E isso a gente conseguiria como? Através da nossa Câmara. E justamente porque nós somos uma empresa privada. Então, a gente passou a pensar na mediação justamente para evitar esses desgastes e justamente para refazer laços e construir pontes, que é o que a mediação se propõe. Antes de eu finalizar, Cris, queria passar um vídeo breve, tá? É um curta-metragem, vou pedir que vocês confirmem quando estiverem visualizando, que simboliza a nossa união, que simboliza a união que precisam ter os advogados e os mediadores. Então é justamente isso, é uma mensagem que eu venho trazer hoje para vocês, e penso, né, que a gente precisa se reinventar e construir pontes. Né? Bom, eu acho que em função de que eu não estou gravando, Cris, eu acho que eu não dei a permissão aqui, eu vou pedir que tu compartilhes, eu vou largar aqui no chat. Mas é só tu ir ali no compartilhar a tela, mas eu posso compartilhar aqui. Para mim não está... Tu está no celular? Não, estou no computador. Aqui, agora deu. Acho que vai dar. Aí, deu. Conseguem visualizar? Sim, está aparecendo. Perfeito. Então, vou reproduzir aqui. Depois a gente vai conversa.
Então, pessoal, esse vídeo ele traz, né, ele é bem básico, mas eu acho que ele é muito didático no sentido de que pessoas que não estão dispostas a conversar se dão mal. Pessoas que estão dispostas a conversar e se unem, constroem pontes, ainda que somente nos olhos dela. E queria dizer para vocês, né, que a Modera está à disposição de todos para ser conhecida de vocês. Nós iremos, durante o ano de 2022, divulgar mais os nossos serviços, faremos cursos capacitantes também, trocaremos experiência aqui com sempre nosso parceiro também. E, justamente, a minha mensagem para vocês é dizer para vocês que o tempo de agora não é o tempo de antes da pandemia, que as pessoas que não podem ou não querem aguardar o transcurso do processo devem procurar novas formas, devem procurar advogados capacitados a darem uma nova visão do direito a elas e, principalmente, trazer a ideia de que é mais rápido e econômico para elas resolver o conflito por elas mesmas. Então, uma mensagem que eu trago do Charles Chaplin para vocês é que cada segundo é tempo para mudar. Tudo para sempre. Muito obrigado. Essa é a minha fala. Queria começar a responder as perguntas aí, Cris, mas vamos debatendo. Vitalínio, muito obrigada pela abordagem, né, que tu trouxe, da importância de trazer aqui essas questões. Muitas perguntas tu já foi respondendo ao longo da tua fala. Algumas são inquietações minhas e eu trouxe justamente para esclarecer aí junto a quem está nos acompanhando, né, mas foram esclarecendo. A Laura aqui no chat, que é a nossa Simpriana, também veio lembrando aqui a tua parceria com Sempre, quando nós começamos com as mediações online, tu veio a convite nosso, né, nós fazermos uma supervisão, assim como a Ângela Rorato também já veio. A gente busca, né, a capacitação, o aprimoramento para enfrentar esses desafios, por entender, da mesma forma com que tu apresentou, que a gente precisa alcançar a necessidade das pessoas, né, do público que a gente se propõe a compartilhar ou a contribuir. E para isso a gente precisa estar muito bem capacitado, né? E fico muito feliz, né, com a primeira Câmara de Mediação e Conciliação, a Modera, e fico muito feliz que quem esteja à frente a ela seja tu, a Diocélia, a outra colega, porque são pessoas que buscam capacitação constante, sabem o que estão fazendo, respeitam os princípios dos meios de gestão adequados de conflito, enfim, e que realmente abrem aí uma oportunidade para as pessoas que têm uma demanda e que às vezes não sabem por onde ir, poder ter essa contribuição, assim como nós temos aqui no Sempre também, mas o que me parece que a gente precisa juntos aí abrir um canal de informação, como tu bem referiu, a gente precisa levar a informação para as pessoas de que existe esse acesso, é possível, é célere, é sério, né, e é adequado, para depois, caso exista uma necessidade, que não houveram possibilidades de chegar a uma melhor satisfação de todas as necessidades, aí buscar, talvez, uma das portas, né, de acesso à justiça, que é o judiciário. Mas fico muito feliz, esse vídeo tem muito
a ver não só com o processo de gestão de conflitos pelo diálogo, mas também na nossa relação enquanto mediadores, enquanto semeadores. Nós somos um exemplo disso aqui. A CEMAPRE, a Modera, o SEMPRE, as instituições de ensino superior que trabalham na formação de futuros profissionais nessa área. Nós precisamos dialogar, caminhar juntos, construir conhecimento juntos, né? Porque aí assim a gente vai fazer como o coelho e o gambá, o esquilo, que fazem a diferença e chegam a alcançar as suas necessidades. A nossa necessidade de todos nós aqui do Sempre, da Modera, da CEMAPRE, é divulgar, promover o conhecimento e restabelecer o diálogo das pessoas para alcançarem as suas necessidades. Então, o quanto é importante que a gente faça isso. E na academia, por exemplo, eu acredito que, e essa é uma evolução, a FADISMA já percebeu isso, portanto, num futuro bem breve, nós não teremos só uma disciplina de prática da negociação lá no segundo semestre. Nós teremos de 36 horas, nós teremos uma disciplina de 72 horas, onde os alunos têm a parte teórica e depois a parte prática no Sempre, coisa que hoje eles não conseguem fazer, eles só vão fazer se forem inseridos ou participarem de um edital de seleção do Sempre, né, para serem mediadores ou serem facilitadores de práticas restaurativas. Então, é um caminho e que a gente é responsável por fazer esse caminho, porque se a gente não mostrar que esse é um bom caminho, as pessoas não vão querer caminhar. Em especial os advogados, me parece que é muito mais por falta de informação e, às vezes, por falta de humildade em buscar a informação, e aí, então, se negam a esse espaço, do que efetivamente não querer por não querer, né? E muitas vezes o que influencia muito é acreditarem que quando fazem acordos extrajudiciais não vão ter os seus honorários alcançados, o que é um equívoco, né? Todo o trabalho envolvido em qualquer forma de resolução, seja ela judicial ou extrajudicial, se tiver o trabalho de um profissional, vai ser alcançado seus honorários. Então, toda a fala que tu traz aqui é muito esclarecedora, e quanto mais espaços a gente tiver para esse tipo de diálogo, de promoção de conhecimento, melhor. Eu fico muito feliz quando tu traz aqui as ferramentas digitais que estão ao nosso favor e a gente pode utilizar. O quanto a gente pode alcançar com isso, né? Nós estamos aqui, tu, a Diocélia, eu e muitos pesquisadores e sempreanos e pesquisadores do programa de pesquisa em Justiça Restaurativa e Mediação, participando de uma formação no México e com pessoas de toda a América Latina. Isso se dá, eu não poderia fazer se fosse na modalidade presencial. Nós participamos agora há pouco de um evento latino-americano em justiça restaurativa, com 4 trabalhos do programa de pesquisa, eu numa banca, porque era virtual, eu não poderia me deslocar. Então, a gente precisa aproveitar esses momentos. Mas, claro, que a gente vai buscar aí uma nova abordagem de alinhar o equilíbrio do presencial com o virtual, quando necessário, e impossível de outra forma, o virtual é muito bem-vindo. E eu tenho observado nas mediações online que, na medida que a mediação vai sendo colocada e os mediadores vão trabalhando essas ferramentas, existe a conexão humana ali. E os mediandos se sentem seguros naquele espaço, né? O Sempre, por exemplo, fez um mini vídeo de um tutorial para acesso à plataforma, o que é necessário eles terem à disposição, um espaço seguro para orientar de como fazer aquela mediação. Eu sei que não resolve igual, a gente tem que dar ali algumas orientações para o WhatsApp, mas tem facilitado muito. E são reinvenções, né, que nós vamos fazendo, mas sempre olhando, e me parece aqui, toda a tua caminhada de mediador,
tu tem todo esse cuidado também, não é à toa que tu está fazendo todo o trabalho maravilhoso que está fazendo e também construindo pontes aí, né, com vários espaços, e todo movimento de mediação só tem a agradecer esse teu profissionalismo na área da mediação. O que me encanta aqui é te reconhecer enquanto profissional mediador. Isso é um espetáculo. Para mim, é formalizar ou personalizar o que eu digo na disciplina de prática de negociação. É um nicho futuro e presente agora com vocês, contigo, com a Diocélia, tua colega, de trabalho, e de trabalho profundamente recompensador, porque tu vê a satisfação imediata das pessoas. Ah, não é em uma mediação? Não. Às vezes a gente diz, mais célere, tu acha que é lá reunir em 2 horas e está resolvido. Às vezes não. Às vezes precisa de uma sessão, de outra sessão, de outra sessão, mas é mais célere que o judiciário e é efetivo, né? Tem um resultado efetivo. Então, com certeza, a tua fala aqui traz um estímulo, né? Findamos o ano das rodas virtuais de conhecimento com um estímulo para promover mais conhecimento, para estimular o estudo dessas temáticas no ano de 2022 e poder contar aí com a parceria de vocês, sempre construindo pontes. E eu passo a palavra aqui para a Laurinha, que está com a mãozinha levantada, para fazer as suas contribuições. Então, eu faço as palavras da Cris, as minhas, mas gostaria de parabenizar o Vitalínio por todo esse trabalho que ele realiza, muito competente, muito profissional, e por ele ter ajudado nós semprianos quando a gente precisou, quando a gente se deparou com as primeiras dificuldades e desafios da mediação online, e ele foi prontamente estender a mão para nós, sempre muito objetivo, com uma fala muito clara, muito acessível, e que nos passou mais confiança para que a gente pudesse continuar nessa jornada. Então, é muito importante nessa mentalidade positiva, esse enfoque, né, prospectivo que a gente chama, para a gente vencer os desafios e continuar na caminhada, né? Por mais que vai aparecer dificuldades, a gente tem que confiar no método, a gente tem que confiar no conhecimento e a gente tem que buscar formas de ir aplicar isso. Então, ter uma pessoa como tu é uma inspiração. Eu te acompanho no Instagram também, ele está sempre produzindo conteúdos, inclusive recomendo vocês seguirem ele, que ele está sempre super engajado lá nas redes, compartilhando as novidades. Então, é isso mesmo, as minhas palavras, somente parabéns, e é uma alegria mesmo a gente terminar esse semestre, te convidando aqui para compartilhar um pouco da tua experiência juntamente a nós. E é isso, Vitalino. Obrigada, pessoal, pela participação, também a todos que estão aqui. Passamos um pouquinho do horário, mas sempre vale a pena, né? Quando é para a gente exaltar um ao outro e fazer contribuições positivas, sempre vale a pena. Obrigado, Laura, pelo teu carinho, pelas tuas palavras. Para mim é sempre um prazer ajudar quem quer ajudar. Isso é o que eu tenho de missão na minha vida, é ajudar as pessoas, e seja da maneira que for. E queria responder, Cris, só para não parar a gravação sem as respostas das suas perguntas aqui, que são 2 perguntas que sempre me fazem, justamente, né? Eu não gosto de falar em ferramentas nas minhas falas, porque isso dá uma fala só sobre isso, né? Porque são várias as ferramentas do mediador, né? Eu tenho um artigo escrito que eu comento que a gente não pode ficar engessado somente em ferramentas do Manual da Mediação Judicial do CNJ. Além delas, a gente tem outras. E outras que surgem quando? Não aquelas que estão ali na nossa caixinha de ferramentas, como a Tânia Almeida diz, mas aquela ferramenta necessária para cada caso. Nem todos os casos são necessários sessões individuais, mas a gente pode fazer. Nem todos os casos são necessários colocar uma fala empática, no intuito de que a pessoa se enxergue no lugar do outro, porque muitas vezes elas trazem
isso já na própria fala, se enxergando no lugar do outro. Ou seja, muito do que a gente se propõe surge espontaneamente. Mas para tudo isso e para tu saberes usar as ferramentas certas nas horas certas, é preciso tu trazer uma declaração de abertura bem feita, pontuando como que vai se dar a mediação, dizendo para eles que ali é um ambiente seguro, confidencial, que a gente não está ali para julgá-los, que eles são livres para dizerem o que quiserem, mantendo respeito um para com o outro. E, com isso, eles começam a ganhar confiança. Porque daí, no momento em que tu permite que o seu José fale, por mais que a dona Maria não queira falar, ela vai se sentir, não, mas se eles garantiram o mesmo tempo de fala, agora eu vou falar. E muitas vezes eles sentem a necessidade de expor o que estão falando, muitas vezes coisas que nem são temas. Então já me surgiram casos onde, é claro, ali chegou para nós como uma relação comercial, mas era uma situação de que eram ex-namorados, onde o namorado era mecânico de computador, eu digo, técnico em informática, né? E aí ela devia uma peça, e chegou naquilo ali, chegou para nós a mediação, no fim eles pediram desculpa um para o outro, entenderam na maturidade deles que não era caso de continuar, mas encerraram o caso por ali, porque viram que estavam fazendo de birra, um querendo cobrar o outro, a situação que, se fosse uma situação normal de namorados, talvez não cobrassem ou talvez facilitassem o pagamento. Então, a mediação ela tem o poder de empoderar as pessoas a se sentirem seguras, e aí tu, como mediador, tu tens que ser conhecedor das ferramentas da mediação e ir usando conforme a necessidade. E eu uso, para me despir da minha farda de advogado, que eu digo, a ferramenta da escutativa e o papel é minha canetinha. Se pegarem esse meu caderno aqui, eu sei que devo, ao final do ano, eu sempre queimo o meu caderno. Tenho tudo anotado aqui, as mediações que eu faço, porque é uma forma de eu controlar os recebimentos e se é reagendamento ou como que aquele caso terminou. Porque é importante, porque isso aqui é uma bagagem que eu carrego comigo, é uma experiência que eu venho vivendo. E no momento que eu, enquanto mediador, não posso me posicionar de dizer se está certo, se está errado, se faz assim, se faz assado, eu tenho ali como a possibilidade de anotar, o advogado poderia ter feito isso. Esse advogado não é colaborativo, é assado. E assim eu coloco, porque é importante a gente colocar esse tipo de situação dentro de um papel, porque tu não vai encontrar esse advogado só nessa mediação, tu poderá encontrar em outra mediação. E pode ser que, da maneira que ele tenha atuado naquela primeira audiência, não seja mais adequado. Mas numa segunda, tu usando uma ferramenta do rapport, da acolhida, do afago ali, ele vai se sentir mais pertencente à mediação. Claro que a gente faz lá naquele momento que ele está litigante e não colaborativo, mas no segundo momento tu já vai pronto, no intuito de acolhê-lo e sentir ele se sentir empoderado e pertencer àquela mediação sendo colaborativo. E assim é uma forma também que eu vejo de me despir das minhas ferramentas, acolhendo os colegas, fazendo eles se tornarem mais colaborativos e surgir deles a possibilidade de entendimento. É assim que eu tento me despir da minha farda de advogado. Isso que eu queria dizer para vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muito bem, me senti contemplada com as respostas, né? Já tinha um pouco respondido aí na tua fala. E queria agradecer mais uma vez, né? Nós já estamos aqui no adiantado da hora, nós começamos um pouquinho mais tarde, aguardando o pessoal chegar, mas volto a dizer que nós encerramos as rodas virtuais de 2021, na alegria de ter um egresso da FADISMA, né? Participando e trazendo toda a sua experiência num tema que me é tão caro e é tão caro para o Centro de Mediação e Práticas Restaurativas também.
Então, agradeço a todos que participaram e fica aqui o convite para 2022, então, seguirem acompanhando aí as nossas rodas virtuais de conhecimento e também aceitamos aí sugestões de temas e palestrantes para a gente poder seguir nessa dinâmica de compartilhar conhecimento, trazer a possibilidade de reflexão e caminharmos juntos, né? Construindo pontes. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, Cris.